Fala, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o professor Edgar para mais uma videoaula de História, né? E hoje, dando continuidade às nossas revisões, eu vou fazer uma revisão aí sobre a Baixa Idade Média, que vai do módulo 22 até o módulo 28, tá? Lembrando que lá no Google Classroom você vai ter também um questionário para vocês poderem avaliar aí, ou se avaliar, ver se vocês conseguiram entender bem esse conteúdo aí da Baixa Idade Média, tá bom? Vamos iniciar a nossa revisão? A nossa revisão, então, começa aí com a formação, então, desse feudalismo, né, digamos assim, desse modelo econômico. Então, só para dizer para vocês que o feudalismo é um modelo econômico, é um modelo de administração, um modelo de como na Idade Média, né, você vai ter aí o surgimento desses feudos. A primeira coisa que a gente fala quando a gente fala de feudalismo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão da Idade Média, Idade das Trevas, como se não tivesse produzido nada de bom naquele momento, né? Isso é uma mentira. A Idade Média produziu bastante coisa, tem bastante coisa para a gente falar da Idade Média. A alta Idade Média que a gente viu na aula passada, né, a formação e cristalização desse feudalismo, pelo menos aqueles, digamos assim, segmentos, né, ou pelo menos as características que vão ter ali na Europa para o surgimento desse feudalismo. E a gente vai falar aí então agora do feudalismo, para a gente depois falar exatamente da sua queda, como é que vai acabar o feudalismo, essa transição para o capitalismo que a gente chama então de Baixa Idade Média. Você tem então aí a fusão das culturas germânicas e romana, você tem aí o colonato e as vilas trazidas pelos romanos e o beneficium e também a questão do comitatus trazido aí pelos germânicos, tá? Você tem então essa união de características, né, que vão dar origem então ao feudalismo, que é essa união aí entre o Império Romano, ou pelo menos as tradições romanas, com a tradição germânica, tá? Aí a gente tem um exemplo de feudo, onde eu pontuo que você vai ter o manso senhorial, que é a parte onde você planta e tudo que é produzido aqui é do senhor feudal. Você tem o manso servil, que tudo que é produzido aqui são dos servos? Não, parte da produção tem que ser encaminhado para o senhor feudal e a outra parte, sim, são dos servos, tá? Você vai ter aqui o manso comunal, que são as terras comuns, digamos assim, que geralmente é utilizado para pastos, ou era terreno de floresta, onde as pessoas iam pegar madeira, né, para fazer lá suas fogueiras e usar no fogão e tal. Então eram terras comuns que poderiam ser utilizadas tanto pelo senhor feudal como pelos servos, mas obviamente ao usar o manso comunal, os servos também tinham que pagar algo para o senhor feudal, ok? Então você tem aí a economia nos feudos, né? Era de agricultura e pastoreio de subsistência, então você produzia para a subsistência desse feudo, você não produz para produzir excedente, tá? Você tem aí um sistema de produção de rotação, porque se você plantar muitas vezes num pedaço de terra, essa terra fica fraca de nutrientes e aí não surge mais, digamos assim, uma planta vigorosa. Então eles fazem um sistema de rotação, eles dividem a terra em quatro, sempre uma terra vai descansar, né? Você tem 3 plantações que vai girando e essa terra aí de folga, né, vai girando para exatamente poder se alimentar e reabsorver, digamos assim, os nutrientes nesse terreno para depois a cultura que for ali feita vier com mais nutrientes e tal, e aí você vai ter uma agricultura mais rica. Você tem aí uma série de obrigações servis, que é exatamente essas taxas que os servos são obrigados a pagar ao senhor feudal. Então você tem a corvéia, a talha, banalidades e a mão morta. A corvéia é esse trabalho obrigatório nas terras do senhor. Você tem a talha, que é a parte exatamente da produção da terra do manso ou da terra ali que pertence ao servo para o senhor feudal. As banalidades era tudo aquilo que você utilizava do senhor feudal, como por exemplo moinho, forno, a própria moradia, né? Você tinha que pagar uma taxa para o senhor feudal para utilizar essas coisas. E a mão morta, você tem aí uma atribuição paga pelo servo quando herdava um arrendamento, tá? Então, por exemplo, você tem um pai de família que falece, para a família aí continuar utilizando aquela casa, utilizar aquelas terras,
eles são obrigados a pagar uma taxa, então, aí para o senhor feudal. Aí, só para a gente também falar sobre uma coisa que é bem importante, a diferença entre servidão e escravidão: o servo é livre, entre aspas, né? Porque o servo ele pode ter a escolha de sair desse lugar e buscar um outro feudo, por exemplo. O escravo não, porque o escravo é uma propriedade, o servo não é propriedade, tá? Só para lembrar para vocês. Essa sociedade feudal que a gente vem falando, né, ela tem algumas características muito importantes que depois vão ser bem interessantes da gente também trazer. Então, aqui eu informo para vocês que a sociedade ela é estamental, ela é hierarquizada, você tem lá a nobreza, o clero e as outras classes, que são camponeses e burgueses, né, que ainda não tem um destacamento, digamos assim, eles estão muito à mercê do poder da igreja e do poder da nobreza. Não vai haver mobilidade social, então a condição social da pessoa se dá no seu nascimento. Se ela nasce serva, ela possivelmente vai ser serva toda a sua vida. A mesma coisa, se a pessoa nasce na nobreza, ela vai ser nobre para o resto da sua vida. Então, a condição social da pessoa se dá no seu nascimento. A sociedade cristã dividida a clero, nobreza e servos. Clero, os que rezam. Nobreza, os que lutam. E servos que trabalham, tá? As relações políticas aí, então, você vai ter o suzerano, que é o dono de tudo, pode ser dono de vários feudos, tá? E cada feudo vai ter um vassalo, que é esse guerreiro aí que vai ter, digamos assim, um tratado de obediência e fidelidade a esse grande rei, né? Mas ali, para aquele feudo, ele é o senhor feudal. Você, nesse momento aí, vai ter o fortalecimento dos exércitos, principalmente porque cada feudo vai ter que ter uma força militar para defender aquele feudo, né? A política vai ser bastante descentralizada, porque as decisões, por exemplo, jurídicas, né, vai ser de cada feudo. Isso é uma herança dos germânicos, daquela questão toda que eu já falei para vocês do direito consuetudinário, diferente do direito romano. Você tem a homenagem, investidura, homenagem, o vassalo reconhecia a superioridade era uma cerimônia, né, onde o vassalo reconhecia a superioridade do suzerano, e a investidura é exatamente a concessão das terras do suzerano ao vassalo, tá? Aí você tem todo o juramento de fidelidade, reciprocidade, que é também aí as obrigações do vassalo. Qual é aí as obrigações? Proporcionar-lhe proteção militar, garanti-lo na posse do feudo dado em benefício. Se o vassalo fosse acusado de um crime, assegurar o direito de ser julgado por um tribunal de senhores, e exercer aí a tutoria dos herdeiros menores e proteger a viúva do vassalo falecido. Então, você tem uma série de acordos aí entre o vassalo e o suzerano, tá? Então, tanto o vassalo vai ter obrigações com o suzerano, como o suzerano também tinha algumas obrigações com o vassalo. Então, uma relação bastante dada à obediência e à fidelidade, e é dessa relação que vai surgir todo o ideário da cavalaria medieval, aquela coisa da honra, aquela questão também do amor romântico, tá? Tudo surge aí nesse momento que a gente está falando agora do feudalismo. Bom, o poder político feudal, né, é um poder do guerreiro, o estrategista. Então, o cara, para ser um vassalo, né, ele vai ter que ser, digamos assim, um estrategista, porque muitas vezes ele vai ter que se envolver em guerras e disputar e conquistar novas terras. A questão do direito consuetudinário, então, um direito baseado nos costumes. Então, cada região, cada lugar vai ter um direito diferente, muito baseado nos costumes de uma determinada nobreza, nos costumes de um determinado rei. Fragmentação do poder. E também você tem a figura do casamento, né, como uma figura de costura de poder, porque aí você vai ter os kingmakers, ou os fazedores de rei, que é exatamente os caras aí, principalmente a igreja, né, vai articular os casamentos para manter a nobreza, digamos assim, em paz, né, fazer alianças estratégicas para manter tempos de paz. Então, já que a gente falou do poder da igreja, né, vamos falar da igreja medieval. Você tem aí a organização interna da igreja entre clero secular e clero regular. O clero secular é aquele que vivia fora dos mosteiros, né, que vivia em contato com as pessoas. Então você tem aí o alto clero, cardeais a serviço de bispos, que geralmente estavam localizados em Roma, e o baixo clero, Roma não, né, Vaticano, que fica em Roma, mas enfim. E o baixo clero, composto por párocos, vigários, sacerdotes e padres, que vão estar lá nas igrejinhas, né, nos feudos e tal. Então esse aí é o clero secular. O clero regular
é aqueles que ficavam dentro dos mosteiros, ok? É aqueles que ficavam ali enclausurados muitas vezes e tinha ali várias ordens monásticas, né? Que vão exatamente se originar a partir desse clero regular. Você vai ter os franciscanos, dominicanos, enfim, uma série de ordens monásticas aí. Bom, durante o feudalismo a igreja vai passar por algumas reformas, né? Vai ter o surgimento, como eu falei para vocês, das ordens beneditinos, franciscanos, e aí eu falo aqui um pouco deles, o que eles representam. E em 1059 você vai ter o fim do Césaropapismo, que vinha lá do Império Bizantino, eu apontei isso para vocês na última revisão. O Césaropapismo é a união aí dos poderes do chefe da igreja e do chefe de Estado. E em 1059 surge então o Colégio dos Cardeais, apontando então para esse fim do Césaropapismo. A igreja queria então mais poder, queria pelo menos autonomia do poder. Você vai ter então a querela das investiduras, né? Proibir então as investiduras leigas, então você vai proibir que pessoas fora da igreja possam ter algum tipo de comando dentro da igreja. Surge aí o nicolaísmo, que é uma vida mundana no clero, e a simonia, compra e venda de cargos eclesiásticos. Isso vai acabar, tá? Isso aí que eram chamados de investiduras leigas, né? Então, por exemplo, se uma pessoa queria viver mundanamente, como eles falam, fora dos preceitos, por exemplo, de celibato, né, castidade, aquela coisa toda, então você tem aí o nicolaísmo, que vai acabar em 1059, no Colégio de Cardeais, e você também tem aí a simonia, que era a compra e venda desses cargos eclesiásticos, muito isso dentro da nobreza, né, isso também vai acabar. Você vai ter a excomungação do Henrique IV, que se negou a aceitar o decreto papal, exatamente porque havia essa disputa entre nobreza e clero, clero queria autonomia do seu poder. Isso tudo vai entrar num determinado acordo aí em Worms, em 1122, uma assembleia composta por príncipes alemães e funcionários eclesiásticos, tá? E aí a igreja vai, de fato, ter bastante autonomia, que vai levar, né, mais tarde, como a gente já vai ver, a questão toda lá da reforma protestante, porque esse acúmulo de poder na mão da Igreja Católica vai desagradar aos. Falando então aí da baixa da dimensão das cruzadas, tá? Então você vai ter a crise do sistema feudal, o crescimento populacional muito abrangente, não acompanhado então pela produção, uma mão de obra ociosa e a expansão então da cristandade. Cruzadas para Jerusalém, então você vai ter a expansão dos califados, eu falei sobre isso quando eu falei sobre a expansão do islamismo, né? Você vai ter uma contraofensiva cristã e o comércio veneziano-genovês vai sofrer os resultados dessa expansão islâmica, que é exatamente o domínio do mar Mediterrâneo pelos islâmicos, né? Pelos muçulmanos. E aí o que vai acontecer? Juntando todas essas crises, né? Comerciais e também a questão dos filhos mais novos, né? Tinha dificuldades de obter terras, então vai acabar aí levando a Europa a essa cruzada, tá? Então você vai ter a cruzada aí que seria essa salvação eterna. Essa cruzada era feita pela Terra Santa, que é a Palestina, ou a Cidade Santa, que é Jerusalém. Você vai ter aí um problema na política da Igreja Católica com o cisma do Oriente, a tentativa então de união contra os turcos seljúcidas, cruzada na Europa, guerras de reconquista e também as cruzadas italianas, cidades de Gênova, Pisa e Nápoles, no norte da África. Então você tem diversas cruzadas aí acontecendo ao mesmo tempo nesse período e cada uma com um objetivo diferente da outra. A primeira cruzada aí você é convocada pelo Papa Urbano, comandado então por Godofredo de Bouillon, duque de Lorena, vai conquistar Edessa, Antioquia, Trípoli, Acre e enfim Jerusalém. E aí você vai ter principais condados, estruturas semifeudais colocadas lá no Oriente, tá? São estruturas levadas pelos europeus lá no Oriente. Eu não vou passar por todas as cruzadas aqui, tá? Mas só para pontuar para vocês que a segunda cruzada é uma retomada turca, então você vai ter aí a dominação de Jerusalém por Saladin ou Saladino em 1187. Aí apresenta um mapa. Terceira e quarta cruzada, né? Você vai ter a participação aí dos reis Felipe e Ricardo, eles vão brigar, e o Ricardo volta, melhor, o Felipe volta e trai o Ricardo, né?
O Ricardo e o Felipe, ao chegar na Pérsia, se desentenderam. O Felipe vai retornar à França e aproveitar para tomar alguns feudos do Ricardo. O Ricardo continua na Palestina e faz frente a Saladino. Saladino e Ricardo então entram num acordo por Jerusalém. Aí você vai ter lá o acordo que os cristãos podem fazer as suas caminhadas, peregrinar lá para Jerusalém, cultuar o lugar onde Jesus nasceu. Você tem aí a Quarta Cruzada, convocada por Inocêncio III, e aí essa Quarta Cruzada não vai combater muçulmanos, ela serviu exatamente para conquistar Constantinopla, que pertencia ali aos cristãos, tá? Ortodoxos, mas cristãos. E aí você tem aí uma cruzada que não foi contra muçulmanos, foram contra os próprios cristãos. A última cruzada, né? Ou as últimas, né? Você tem aí a Quinta Cruzada, expedição que vai tocar em Acre, depois avançou para o Egito, mas não conseguiu conquistá-lo. Em 1848, o monarca Luís IX da França desembarcou no Egito, onde foi feito prisioneiro, libertado, retomou a ofensiva em 1270 e desembarcou no norte da África, onde morreu vitimado da peste. Quais foram as consequências dessas cruzadas, né? Você tem um fracasso militar, necessidade de um poder centralizado. Essas forças que iam, né, para a cruzada, elas eram, digamos assim, como é que se fala? Recrutadas, né, em cada feudo, mas eles viam a necessidade de ter um exército mais profissional, um exército único que defendesse um suzerano. O suzerano dependia muito dos exércitos criados por seus vassalos, né? Você vai ter aí o renascimento comercial pelo Mediterrâneo após o domínio muçulmano entre os séculos 8 e 9, desenvolvimento da vida urbana, porque aí vão se criar novas cidades e essa vida urbana vai ser mais interessante para alguns. E também você vai ter a necessidade de expansão territorial para resolver a demanda do aumento populacional na Europa. É por isso que você tem, então, nesse momento, o renascimento comercial e urbano, tá? Você vai ver que todo o renascimento urbano está ligado ao renascimento comercial, porque quem vai fazer esse renascimento, digamos assim, das cidades é exatamente os mercadores. Por quê? Porque os mercadores, como eles viviam de feudo em feudo, muitas vezes tinham que pagar imposto todo feudo. E eles queriam que isso acabasse, né? Eles queriam pagar um imposto só, eles queriam viabilizar melhor assim, para atender até mais feudos e por aí vai, né? Então, eles vão lançar aí as cartas de franquia, que é uma certa independência a partir de acordos monetários entre os feudos, tá? As comunas, que é uma independência pela luta armada. Então, você vai ter uma série de cidades se emancipando, digamos assim, de um poder mais suzerano. E aí você tem a questão lá da criação das oficinas, tá? Que é um local de produção artesanal, onde vai ter o mestre, aprendizes, os jornaleiros. E as corporações de ofício, as guildas e as ranças aí para assegurar vantagens comerciais. Nesse mesmo momento, você vai ter então a formação de monarquias nacionais. Por quê? Porque essa nova ordem burguesa vai necessitar de um poder centralizado, vai necessitar então de uma única moeda, de um único sistema de pesos e medidas, tá? E a única solução para esses problemas que haviam na Europa nesse momento é exatamente a centralização da monarquia. Então você vai ter a nobreza e a burguesia trabalhando, ou pelo menos fazendo com que isso aconteça, com que centralize o poder, tá? Aí eu dou o exemplo do que acontece na França, a partir da dinastia capetinga, que vai iniciar essa centralização de poder, e vai acontecer a centralização de fato lá na dinastia Valois, com Felipe VI, na Guerra dos 100 Anos. Por quê? Porque isso vai levantar nos franceses um nacionalismo que propicia então a união dos feudos, né, em torno de um único rei, que é exatamente Felipe VI, da dinastia Valois. Falo também da Inglaterra, né, que você vai ter aí a conquista normanda de Guilherme. Antes era a Inglaterra, ali, a Grã-Bretanha, era habitada apenas por anglo-saxões. Aí você tem a conquista normanda por Guilherme. O Guilherme vai dividir em condados, vai surgir ali também xerifes, pessoas confiantes do rei para administrar as províncias reais. Em 1215 tem aí o João Sem Terra, e o João Sem Terra ele vai ser bastante enfraquecido por ele não ter terra, né? E aí ele vai ter que assinar a Magna Carta, que vai tirar mais poderes dele ainda. Em 1455 você tem a Guerra das Rosas, tá? Que é a guerra entre as famílias Lancaster e York, para ver quem assumia o trono inglês. E você vai ter a centralização do trono apenas com Henrique VIII, que é da dinastia Tudor. O Henrique VII ainda era ligado
a família York e a família Lancaster, que vai unir as duas famílias, tá? Mas você tem aí o Henrique VIII como sendo o principal representante do absolutismo inglês. Crise do século XIV e XV, é importante pontuar aqui fome, peste e guerra, tá? Então tem a Guerra dos 100 Anos, a peste negra e a fome generalizada, que vai levar aí à crise do sistema feudal e à crise também na Europa, que vai vir aí logo depois com o surgimento do capitalismo, do renascimento, das reformas religiosas, que a gente vai falar mais para frente, tá? Pessoal, não esqueçam de responder o questionário. Por hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima.